principal diferença que eu vejo entre uma e outra, a NFPA, e até o porquê eu sou assim totalmente a favor da utilização dela, ela tem uma atualização muito constante. Ou seja, ela acompanha a evolução mundial em termos de tecnologia e evolução dos materiais. Veículos elétricos, você não apaga o fogo. Ninguém apaga o fogo de uma bateria de íons de lítio. Você só tem que resfriar para aquilo não propagar. Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast, o primeiro podcast de prevenção contra incêndio do Brasil, e hoje retorna ao Prevcast Débora Arjona, que já esteve com nós em junho e agora em setembro ela voltou para gravar mais um episódio. Dessa vez vamos falar um pouco mais sobre normativas, NFPA, como que nós utilizamos essas normas, qual predomina, onde eu coloco, como que isso funciona. Débora, seja muito bem-vinda mais uma vez no Prevcast. Muito obrigada, Renata, pelo convite mais uma vez, tá? E parabéns pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo aqui da Prevcast. Obrigada. Débora, a gente estava aqui debatendo antes de começar o episódio o que nós iríamos falar para vocês, galera. E a Débora trouxe alguns pontos da NFPA, e o primeiro que eu acho bem interessante a gente pontuar é justamente qual é a diferença ABNT, norma do Corpo de Bombeiros, IT, NPT, NT, seja lá qual for em cada estado, e NFPA. Qual é a diferença de cada uma? Bom, vamos lá. Eu posso falar muito pelo CB24, que é o qual eu também faço parte, né, da parte de elaboração de normas. Na parte do CB24, que diz respeito à parte de águas, em especial a parte de sistemas por sprinklers, water mist, todos esses daí, e também na parte da INBR, que é 17505 de líquidos inflamáveis, que eu também participei. Esses comitês, a gente normalmente pega as normas americanas, que é da NFPA, faz a tradução delas e algumas adequações, tá? Isso adentra muito essas adequações. Existe ali internamente dentro do grupo algumas empresas que são fabricantes brasileiros, que o comitê é composto por fabricantes, especialistas, usuários e tudo mais, né? E, inclusive na 17505, até tinha junto conosco o pessoal da Agência Nacional de Petróleo. Então, tudo isso, algumas exigências, né, que tem ali entre todos os órgãos e os interessados, acabam agrupando dentro da norma que a gente faz ali a publicação. Isso a gente está falando de ABNT, né? Em relação às instruções técnicas dos corpos de bombeiro, na verdade, eles pegam como uma referência, mas voltando lá atrás, vamos voltar lá atrás, principalmente em 2001, quando foi o primeiro decreto, né, que teve essa mudança significativa aqui no estado de São Paulo. O esqueleto desse decreto ele foi extraído do IBC, do IFC e da NFPA, que é o Fire Protection Código, né, o Código Internacional do Fogo e o Código da Construção Internacional, vamos dizer assim, e NFPA. Ou seja, todo o esqueleto desse decreto que foi utilizado aqui pelo Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo e que hoje é replicado aí na maioria dos nossos estados, então ele surgiu dessas normas que são americanas, tá? Agora, falando da NFPA. A NFPA é uma normativa onde normalmente é um comitê também, ela é uma associação onde criam-se alguns comitês e através de estudos, tanto computacional como também de testes realizados por laboratórios credenciados, que os próprios fabricantes de novas tecnologias, eles testam, certificam, a partir do momento que está certificado, eles acabam introduzindo isso dentro da norma americana, que é da NFPA, tá? A principal diferença que eu vejo entre uma e outra, a NFPA, e até o porquê eu sou assim totalmente a favor da utilização dela, ela tem uma atualização muito constante. A NFPA, ela tem no máximo a cada 3 anos uma atualização, ou seja, ela acompanha a evolução mundial em termos de tecnologia e evolução dos materiais. Então, acho que isso é um dos fatores principais que a gente tem. E que às vezes a gente não consegue através, aqui no Brasil, que como é um trabalho voluntário que a gente faz para a BNT, a gente não consegue estar atualizando isso. Então isso eu acho que talvez fica um pouquinho em haver em relação a essa deficiência, vamos chamar assim, se for para chamar de deficiência, né? Sim. Ô, Débora, para quem nunca ouviu falar o termo NFPA, o que significa e o que é NFPA? A NFPA nada mais é do que uma associação, tá? É National Fire Protection Association, ou seja, é uma associação
Nacional de Proteção contra Incêndio dos Estados Unidos, aonde ela tem mais de 150 anos e ela é totalmente conhecida pela sua credibilidade em termos de prevenção, combate a incêndio. Por quê? Porque ela atua, as normas dela, ela é feita não de uma maneira isolada como a gente faz aqui no Brasil. No Brasil, a gente tem comitês dentro de uma BNT, dentro dos órgãos, que eles não se conversam entre si. Um comitê acaba não conversando com o outro. A NFPA ela já foi constituída um conversando com o outro, tá? Então, eles incorporam para a elaboração de uma norma a parte de projeto, parte de manutenção, a parte de instalação e a parte de operação do Corpo de Bombeiros. Então, para poder designar um requerimento dentro de uma norma, eles consideram até se o Corpo de Bombeiro, ou o tempo de deslocamento de um Corpo de Bombeiro para chegar, ele considera qual é a infraestrutura da cidade, o que ela te proporciona em termos de abastecimento mesmo, de água. Então, é tudo, um caminhão de um corpo de bombeiro, qual é a capacidade dos equipamentos que os corpos de bombeiros têm para poder ele estar exigindo ou não certos tipos de sistema. Então, é uma norma totalmente integrada entre a instalação, inspeção, manutenção e a operação se precisar fazer, se tiver um sinistro, se precisar fazer um combate. Nós podemos pensar que a NFPA é a BNT Poderia se pensar internacional? assim. Poderia se pensar Pode assim, pensar assim. de uma maneira mais estruturada. Uhum, tá bom. E qual é a diferença? Não sei se você vai conseguir pontuar isso, mas qual é a diferença da NFPA e da BNT? Se as duas são uma associação, as duas funcionam de forma voluntária? As duas funcionam de forma voluntária. A diferença entre uma e outra, o que é? No Brasil, a gente não tem certificação. E aí, na prevenção, combate a incêndio, que eu acho que é um item de extrema importância para a nossa área, tá? Incêndio é uma coisa muito séria. Então, no Brasil, nós não temos nenhum laboratório que certifica produtos num caso de incêndio, em escala real, que eu estou falando. Nós temos laboratório que fazem ensaios dentro de fornos. Dentro de fornos, a gente tem uma reação totalmente diferente, né, do que é o fato numa escala real. Essa é a grande diferença, é a técnica. A NFPA, ela não incorpora nas normas dela nenhum produto, nenhum sistema de prevenção que não foi testado em escala real e que não funcione. No Brasil, a gente não tem esse recurso. Então, a gente acaba incorporando dentro das nossas normativas alguns requerimentos, porque temos fabricantes que fazem aquele produto, mas sem nenhum tipo de ensaio. A gente tem um ensaio de durabilidade, por exemplo, de 1 metro, mas a gente não tem, ou de um teste até, é um ensaio, isso não é uma certificação, um ensaio de laboratório através de um forno, que numa escala real, numa situação real, esse fogo vai se comportar totalmente diferente e esse material vai reagir totalmente diferente, não dando a garantia ali para a segurança das pessoas e das vidas ali daquela edificação. Entendi. E quando, além dessa questão das certificações, desses testes, você também falou que a NFPA ela atualiza no máximo a cada 3 anos. A cada 3 anos. E no mínimo? Tem legislações dependendo a cada um ano, depende muito da demanda, tá? Para você ter uma noção, hoje que é um assunto muito latente aí no mundo inteiro é a parte dos veículos elétricos. Então, como isso é um assunto que está repercutindo mundialmente, está tendo muitos sinistros, eles já montaram um comitê, estão criando uma normativa própria só para veículos elétricos. Então, vai ser lançado, eu creio que daqui a 1 ano, no máximo 2 anos, vai ser publicada uma norma. Então, depende muito dali da demanda e das alterações. Se introduziram no mercado algum tipo de produto, como é o caso do veículo elétrico, tá? Que está tendo um impacto grande para a sociedade em termos de incêndio, eles mudam esse cronograma e acabam fazendo ali num caráter emergencial, vamos dizer assim. Você acredita que essa questão de senso de urgência, talvez, na criação de normas, tenha muito embasamento na questão da cultura? Sem dúvida, sem dúvida. O Brasil não tem uma cultura de prevenção e combate a incêndio. Os outros países levam isso muito a sério, inclusive até a parte de prevenção. E se você faz um projeto, alguma coisa, que você é 100% responsável por aquilo, você é punido judicialmente. Se você, se na sua residência alarma um detector de alarme e o bombeiro vai até lá porque ele é chamado automaticamente pelos sistemas que são interligados, você paga pelo aquele deslocamento do bombeiro. Então, é um assunto levado a sério. É uma questão cultural, sim.
sem dúvida alguma. Perfeito. Então, a gente tem que a NFPA e a BNT, elas fazem praticamente o mesmo papel, uma internacional, uma nacional. As duas são associações, as duas funcionam de forma voluntária. A diferença é uma testa em lugar controlável, outra testa situações real. Uma atualiza no máximo 3 anos e a outra no mínimo 5. Brasil? É. Não. Brasil, nós tínhamos uma norma de 1987 que era dos sistemas de proteção de sprinkler para depósito. Atualizamos em 2020. Desde 87 que não tinha uma atualização. Mas a gente pode colocar que o mínimo é 5 anos. Nenhuma norma no Brasil atualiza antes disso, certo? Nenhuma atualiza, eu diria, mesmo de 10 anos. De 10, 15 anos. A gente tinha uma de 87, que a gente foi atualizar em 2000. Ou seja, a gente ficou aí pelo menos uns 13 anos ali sem nenhuma atualização. Caraca. E que tá, tenho a BNT, tenho a NFPA e tenho a norma do Corpo de Bombeiros. Quem prevalece no meio disso? Como assim? Em termos de tem a BNT, a NFPA e temos a norma do bombeiro. Vou iniciar um projeto. Mandatório Corpo de Bombeiro. Bombeiro, ponto. Bombeiro, mandatório. Fiquei com dúvida, venho para a NBR. NBR não atende o que eu preciso, vou para a NFPA? Exatamente. Depende também, né? Tem muitos corpos de bombeiro aqui no Brasil, por exemplo, a maioria deles já fazem a referência da NFPA. A partir do momento que você tem uma referência dentro de uma instrução técnica, ela serve como uma base de consulta. Então, ela tem o mesmo peso e medida de uma BNT. Você pode estar fazendo a consulta tanto numa NFPA como numa BNT. Tá? Particularmente, eu como profissional, eu consulto direto a NFPA. Porque são a atualização e as tecnologias e os recursos que a gente tem para proteção de incêndio mais atualizados. Perfeito. Justamente como eu te disse, numa questão aí que a gente está tendo atualmente, que é a questão do carro elétrico, né? Esse é um exemplo clássico do que acontece. A gente teve a nossa tradução que a gente fez da NFPA, por exemplo, para poder fazer a 10897, a gente traduziu uma versão de 2016, que foi publicada em 2020. Em 2019, a NFPA já alterou o risco dos estacionamentos. Ou seja, a versão de 2016, a nossa norma brasileira, a gente tem aqui todo mundo calculando o risco de um depósito com sprinkler para um risco ordinário do grupo 1. Desde 2019, a NFPA já alterou isso para um risco ordinário do grupo 2. Por causa justamente dos carros elétricos e dos produtos que foram agregados ali, muitos produtos combustíveis dentro de um veículo, né? Então, ele já não é mais um grupo ordinário, grupo 1. Isso não combate mais um incêndio de um estacionamento. Então, isso aí é notório. Até o que o Corpo de Bombeiros aqui do Estado de São Paulo está em consulta pública, né, para poder estar fazendo essa legislação de carregamento de veículos, é uma coisa que desde 2019 já está sendo aplicado lá fora. E os brasileiros, por uma questão cultural, acham absurdo. É o mínimo que a gente tem que ter. E é justamente uma questão de uma norma estar obsoleta. Então, aí, olha o transtorno que causa para o país por não estar com uma norma atualizada. E falando nessa questão que está num momento polêmico, um momento em alto, vamos dizer, carro elétrico, como que é feito lá fora? Porque lá fora já existe, certo? Lá fora existe, tem bastante. Recentemente estive na Alemanha, vários carros já são elétricos. A Amsterdã, a maioria, Noruega, acho que quase todos. Então, nesses lugares isso já está funcionando. E como que está sendo a proteção disso? Excelente pergunta. De novo, é a cultura brasileira, né? E aí também vai um pouco de impacto com a questão de legislação do Brasil. Até a gente estava na semana passada num congresso, num seminário que teve em Fortaleza, no Ceará, e a gente começou até a debater entre os colegas ali, né, os palestrantes que estavam, em relação a quais são os estados brasileiros que já estão, por exemplo, exigindo sprinkler, até mesmo com essa questão de edifícios de grandes alturas, etc., né? Um exemplo é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro te exige você ter sprinkler em edifícios a partir de 30 metros de altura. Brasília, Distrito Federal te exige a partir de 55 metros de altura. Estado de São Paulo não tem exigência ainda de a gente ter o sprinkler residencial. Então, o Estado de São Paulo, atualmente, é um dos estados que estão mais atrasados em relação a essa exigência. Diferente do que são em todos esses países mencionados por você. Estados Unidos, Noruega, Alemanha. Requisito básico é você ter um sistema de prevenção e combate a incêndio por sprinkler.
Isso é o mínimo que a gente tem que ter. E culturalmente... Mesmo que seja em edificação residencial. Mesmo residencial. E esse sprinkler que tem na edificação residencial é na área comum ou na área interna? 100%. Não existe sprinkler em área comum. Área comum, a gente tem uma rota de fuga, onde o material é incombustível, ou é uma classe Nunca vai ter 2A um fogo controlado. Você não tem carga de incêndio ali. É 100%. Quando se adota o sistema de sprinkler, é 100% de edificação. Com exceções de algumas salas ou ambientes que tenham ali reação à água, ou uma sala elétrica, que não é apropriado a utilização de água no combate. Fora isso, é 100% de edificação. Então, é justamente esses casos. Eles têm, primeiro, edificação, 100% protegido por sprinkler. Segundo, você tem um controle de fumaça. Ninguém coloca num subsolo um carregador se você não tiver um controle de fumaça nas edificações. Ou se não for por exemplo, uma garagem aberta. A diferença que tem entre a consulta pública, que o próprio Corpo de Bombeiros soltou aqui em São Paulo, ele está requerendo 50% de aberturas para poder descaracterizar e isentar essa parte de exaustão, né? Dessa parte da fumaça, controle da fumaça. As normas americanas, elas já te exigem que você tenha 20% dessa área aberta, para que a fumaça saia, tá? Então, a partir daí, se você não tem, já é automático você ter controle de fumaça nessas edificações. E o sistema de detecção também, que isso também já é natural para eles. Ou seja, veículos elétricos, você não apaga o fogo. Ninguém apaga o fogo de uma bateria de íons de lítio. Você só tem que resfriar para aquilo não propagar. E quem vai resfriar e controlar aquele ambiente? É você tirando a fumaça, você detectando com uma precoce para as pessoas saírem, jogando água através do sistema de sprinkler para resfriar e não deixar propagar. E esperar acabar ali o fluido que está dentro da bateria. Não tem o que fazer. Então, basicamente, o que a gente tem lá fora é que a proteção, sprinkler, detecção, controle de fumaça, é o normal desde sempre. E aqui tá sendo essa... Tá tendo essa polêmica porque a gente não tem o mínimo. Perfeito. Essa é a realidade. É só isso. Do nosso país. Exato. Então, quando a galera pergunta, por que não pode ter carro elétrico no Brasil se lá fora pode já tem, ter, funciona? Desde que você tenha um mínimo proteção. de proteção. Perfeito. Exatamente. Não é inviabilizar uma nova tecnologia de um carro elétrico. É você ter um mínimo de segurança nas edificações. E um outro ponto que é extremamente importante é a questão elétrica mesmo, a instalação elétrica. A gente tem que ter, no Brasil, nós não temos a cultura de ter uma instalação elétrica adequada. Estão fazendo adequações, puxando gatos, vamos dizer assim, né? Pontos elétricos sem mexer numa entrada primária de um edifício e puxando ali carregadores elétricos, sem ter uma alimentação dedicada para aquilo. Sem falar ainda que a gente tem a questão de todos os equipamentos carregadores não serem certificados. Se você ler o manual ali do fabricante do veículo, ele determina que você tem que ter, cada carro, uma BMW tem que ter o carregador da BMW, um Audi tem que ter o carregador do Audi. Ou seja, cada proprietário de um veículo desse tinha que comprar o kit do carregamento do carro dele. Qual o problema disso? Custo. Um kit desse pode chegar a custar R$30 mil. O que o brasileiro faz? Vamos comprar um genérico. No momento que você compra o genérico, ele não é desenvolvido para poder abastecer aquele veículo. Vai dar sobrecarga naquela bateria, ele vai aquecer aquela bateria, é onde a gente tem um problema do desequilíbrio interno do íons de lítio, onde começa a ter a fuga térmica. É onde a gente não pode deixar superaquecer a bateria para não ter fuga térmica. E é muito comum, está sendo agora muito comum, nos estacionamentos, nos subsolos, a galera fala, não é nada de carro elétrico, é só uma tomada para carregar o carro. Tomada para carregar o carro porque qual o carro é elétrico. A qual combustão carro? a gente não vai fazer isso. E aí, por exemplo, como não existe norma ainda, a galera tá colocando sem nenhum tipo de proteção. Como você acredita que vai ser o desenrolar disso no futuro? Que tá bem perto. Olha, eu rezo muito para que essa consulta pública do Corpo de Bombeiro entre em vigor rapidamente. E que eles realmente cumpram com tudo que está ali propondo, né? Que todas as edificações têm que se regularizar em 1 ano. Então, todo mundo que está fazendo isso, se realmente for aprovada,
essa consulta pública vão ter que se regularizar dentro do prazo máximo de 1 ano. E isso, de novo, é o mínimo E de como, segurança. como uma edificação, vamos pensar um prédio, sei lá, 50 pavimentos, tem lá 5 subsolos que tá cheio de carro elétrico. Como que ele vai sair colocando controle de fumaça, SPK, detecção nisso? Eu sempre digo, tudo é possível, o problema é custo. Para engenharia, tudo é possível. Colocar sprinkler numa edificação existente é a coisa mais fácil do mundo. Fazer um sistema de controle de fumaça é a coisa mais fácil do mundo. O que vai depender é custo. Custo de implantação. Aí é onde entra a gestão do empreendimento. E é onde os consultores deveriam fazer uma gestão daquele risco e tentar minimizar os custos. Coloca numa área externa esses carregadores, que aí a gente isenta tudo isso, uma área externa aberta. Não precisa ter uma tomadinha em cada vaga de uma garagem. Gente, vamos olhar isso como um posto de gasolina. Estão querendo levar um posto de gasolina, não de gasolina, Subsolo. exatamente para um subsolo de cada edificação. Então, é uma maneira grotesca de eu fazer uma comparação de um posto de gasolina, mas é isso. Facilitaria muito se os prédios residenciais, por exemplo, sei lá, comprassem um terreno do lado e colocassem os carregadores tudo lá, fim. Sem dúvida, ou senão na própria vaga de visitante. Todos os prédios hoje em dia têm aquelas vagas de visitante que estão na frente do prédio ou ali na área externa. Numa vaga de visitante. É só trocar. Faz as vagas de visitante embaixo e deixa em cima para isso. Eu acredito que as pessoas ainda não entenderam que não é só uma tomadinha. Exato, exato. E se você fizer um projeto bem elaborado, eu já fiz alguns Defina estudos. um projeto bem elaborado. Um projeto bem pensado na parte de prevenção e combate a incêndio, tá? Se você pegar e utilizar todos os ajustes que a norma nos permite, a gente vai ter, por exemplo, uma RTI, 8.000 litros de água, um sistema de sprinkler de um prédio residencial. É menos que um hidrante, gente. É menos que um hidrante. É menos que um hidrante. Uma bomba dessa de 600 litros é menos que um hidrante. Então, assim, desde que você pense e faça um projeto de acordo com as normas e aplique todos os recursos que a gente tem de ajuste, a gente consegue minimizar muito o custo dessa obra. Não podemos esquecer que toda a parte ali que a gente tem de edifício residencial, por exemplo, é risco leve. A gente pode trabalhar com CPVC em todos os pavimentos. Na parte de garagem, risco ordinário, grupo 2. Tem que trabalhar com aço, alguma coisa. Só que existem brechas na legislação. Se o prédio for exclusivo residencial, você pode trabalhar com o forro do mesmo tempo de resistência ao fogo da edificação e trabalhar com CPVC também nessas áreas. Isto, por exemplo, é um dos requisitos que consta na NFPA e que a gente não tem na nossa NBR, porque esses tipos de requisitos não foram traduzidos para a nossa norma. Mas e aí, para você utilizar esses requisitos, você utiliza como base a NFPA? Exatamente. E os quartéis aceitam? Sim. O máximo que você pode fazer é ter que entrar com o processo de comissão técnica, que é super natural. Simples. Falando até nessa questão da NFPA, Débora, você comentou que existe uma NFPA que está sendo traduzida em português. A primeira? Exato. A primeira na língua portuguesa. Qual NFPA vai ser? Justamente a de Sprinkler, a NFPA 13. Perfeito. E como isso vai funcionar? Essa NFPA, ela já foi traduzida, ela está em fase final, né, de edição. Então, a partir de outubro, máximo novembro, ela já vai estar publicada no próprio site da NFPA, onde qualquer profissional vai poder estar acessando através do NFPA Link, se você faz uma assinatura mensal, e você tem o acesso ali a todas as normas da NFPA. Essa vai estar em português, efetivamente, mas mesmo pelo NFPA Link você consegue acessar e tem ali pelo Google Tradutor e você visualiza todas elas em português. Ou legal. então a via impressa que você compra no próprio site oficial da NFPA e eles acabam te mandando essa via pelo correio. A via impressa ali em português mesmo. Vai ser a nossa primeira. E aí eu acho que o contato, né, com a tecnologia, com as informações, isso para o Brasil é um avanço muito grande. Sim. A gente vai conseguir ter o acesso às informações muito mais rápido. Nesse caso, a questão de ter a NFPA em português é muito mais para uma questão dela realmente virar um objeto de estudo. De estudo, de se consulta. ela existe dentro do site e ela já aparece em português pelo Google Tradutor, não Exatamente. necessariamente... Perfeito. E vai ter
treinamentos? Como vai ser isso? Eu vi que você postou alguma coisa no LinkedIn, talvez, sobre a norma tá vindo, essa NFPA tá vindo, tem data para chegar? Como isso vai ser informado ao Brasil? A programação tá para outubro, tá? A partir do momento que a gente tiver a data oficial, nós vamos fazer, sim, uma oficialização, inclusive junto com o Corpo de Bombeiro aqui do estado de São Paulo, porque eles deram um apoio muito grande para a gente em relação a isso, reuniões juntos com a NFPA, graças a esse apoio do Corpo de Bombeiros de São Paulo que a gente conseguiu essa primeira versão aí traduzida, tá? Inclusive, na revisão dessa norma, foi composto ali, a gente fez um comitê técnico, onde teve profissional da área técnica, engenheiro, militares dentro compondo, pessoas de associações e também fabricantes. A gente eram 5 pessoas que se reunimos, fizemos uma revisão geral de toda a norma, até a questão de termos, não na parte de contexto, tá? A parte técnica não se pode mexer em absolutamente nada, mas sim só a adequação de linguajar mesmo português, né, de palavras em português. Então, foi já finalizado todo esse trabalho, então agora só está mesmo na parte de edição. Assim que a gente tiver essa data oficial que vai estar em vigor, nós vamos fazer ali um lançamento, né, junto com o Corpo de Bombeiros, e vamos também ter o primeiro curso, né, da NFPA 13, com certificação internacional, emitido pela própria NFPA, que aí nós vamos ter todo o curso em português, todo o material, o workbook todo em português, acesso à norma em português, inclusive a prova, que é o que todo mundo tem mais, né? Que a gente fazia os cursos da NFPA, mas a prova sempre estava em espanhol, e ali o tempo é um fator que são, dependendo do curso, é 30, 50 perguntas para fazer em 1 hora, e você em outra língua é um pouco, o tempo é nosso inimigo, mas agora vai ser até a prova em português. Tudo em português. Ô, Débora, você não. Eu vou pedir pra você, eu ia falar se você pudesse, mas você pode. Eu vou pedir pra você indicar, pra quem nunca ouviu falar da NFPA, tá escutando pela primeira vez, vai procurar sobre. Quais são as 5 NFPA que a pessoa, tipo, obrigatoriamente tem que ler, tem que entender como funciona? Olha, eu vou dar um exemplo da minha experiência. Quando eu comecei a querer entender um pouquinho do que era a NFPA, a primeira que eu fui fazer foi a 13, que eu acho que todo mundo vai e faz a 13, né? Que é a parte de sprinklers, que a gente tem um pouquinho mais talvez um pouquinho mais de dificuldade de compreender o sistema num primeiro impacto. Quando eu fiz a 13, a minha sensação foi de que eu não sei nada. Aí eu comecei. Eu diria que as principais são NFPA 1, 101, a 13, a 5.000, a 20, 25, 72, a 30, a 30B, a 15, a 16, 11, 2001, 750, 22 e 24 e 14. Essas são as básicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pelo menos 17 normas da NFPA. Exato. É importante que todo projetista tenha contato. Aí, fora essas, por exemplo, quem trabalha com a área hospitalar, NFPA 99. Quem trabalha com a parte de controle de fumaça, NFPA 92. Aí entra as específicas. Tem residencial? NFPA, a 101, na verdade, ela é a base geral, como se fosse um decreto, tá? A lei, vamos dizer assim, a 1 e a 101. A gente tem a NFPA 13R, foi ótimo você ter falado disso, que é uma norma, inclusive, onde eu falei até desse estudo que eu fiz, que não chega a 8 metros cúbicos de água, é uma norma específica de sprinkler para residencial. Legal. As vazões, pressões, é totalmente diferente de um sprinkler convencional. Então, é muito bom você utilizar a NFPA 13R, que a gente nem conhece aqui no Brasil. Então, você tira vantagens técnicas em relação a isso e economias na hora de você fazer um projeto, absurdo. Você comentou que desde 2009 o pessoal já estava estudando e debatendo sobre carros elétricos. Já existe alguma NFPA feita, lançada, pronta sobre esse assunto? Está em desenvolvimento. Você falou que dentro de um ano, Exatamente. Essa que vai ser lançada, já existe comitê. A NFPA já trabalha em cima desse tema há mais de 5 anos, bem mais de 5 anos.
Mas ela já está agora finalizando, já montou um comitê próprio para veículos elétricos e eles estão finalizando isso. E quando a gente fala de silos, agroindústria, tem alguma NFPA para isso? A parte, existe sim. A de atmosfera explosiva, que faz produção de silos. Para você ter uma noção, existe até NFPA quando você tem, para você ter, por exemplo, guarda de animais. Nossa. Se você tem uma hípica, que você tem cavalos, toda essa parte onde você guarda os animais, você tem uma normativa própria. Para tudo que você puder imaginar, você tem uma norma própria para isso. Ou seja, quem está assistindo esse podcast tem que pegar um dia só para ficar fuçando o site e lendo todas as que tem. Exatamente. Qual é o site, Débora? É da www.nfpa.org e pronto, você acessa ele. O pessoal vai deixar aqui embaixo para vocês, galera. Débora, mais algum ponto nessa questão da NFPA que vem em português que você julga importante acrescentar? Leiam, que vocês vão se surpreender com os requisitos que tem lá, que eu até que atuo já há muitos anos nisso, eu tô 32 anos nessa área, agora que a gente fazendo as revisões, eu começava a ler, eu falei, gente, eu nunca tinha visto essa parte. Então, leiam que é muito interessante, assim, as particularidades que tem e as permissões que tem, as proibições que tem, que a gente não tem a prática aqui no Brasil. Sim. Tá bom. Agora, uma dúvida. Eu gostaria muito que você explicasse a diferença de função, importância, exigência, talvez até um pouco do dimensionamento, quando a gente fala de sprinkler, hidrante e SDI. Então, SPK, o sistema fixo, e o SDI. Por quê? Porque você já deve passar várias vezes por isso, como a maioria dos projetistas, ou uma grande parte deles, acreditam, projetistas, instaladores, etc., que um acaba substituindo o outro. Sem entender que, na verdade, é um campo onde cada um vai fazer é um elo, onde cada um faz um pouquinho e eles se completam para a gente realmente ter um combate. Exato. Olha, Renata, esse tema essa pergunta que você me fez, ela é muito importante. Por quê? Antigamente, a gente tinha uma cultura aqui, que as pessoas entravam até numa comissão técnico bombeiro e falavam assim, olha, eu queria trocar o sprinkler por uma detecção. E culturalmente, às vezes era até aceitável isso numa comissão técnica. Não se substitui um sistema pelo outro, salvo se você tiver pondo um sistema de maior rigor, de maior proteção. Aí você pode até substituir, mas do contrário não. O porquê tudo disso? Eu, normalmente, quando eu faço uma apresentação, eu tenho até um aviãozinho, né? Que eu falo que a prevenção e combate a incêndio é um avião. A gente tem que ter um equilíbrio entre a proteção ativa com a passiva, tá? Isso envolve tudo, aquilo que eu comentei com você. A norma americana, ela me abriu tanto a cabeça, porque a gente consegue ter a visão geral do que acontece, inclusive da parte de combate. Quando você começa a fazer um projeto, você se depara com o quê? Vou dar um exemplo que a maioria das pessoas, elas têm um acesso. Shopping center. Shopping center, quando você começa a subir ali uma escada rolante, não sei se você já reparou que a gente tem aquele aparadorzinho do lado, assim, aquele acantonamento do acrílico, normalmente eles colocam ali do lado de toda a escada rolante, né? O porquê daquilo? A gente faz toda a parte ali de sistema de sprinkler, e onde tem escada rolante, a gente tem uma quebra de compartimentação. No momento que eu quebro a compartimentação, o porquê aquele aparador, vamos dizer assim, toda aquela lateral de acrílico, ele tem e deve ser instalado. É onde a gente tem, quando tem um sinistro próximo daquela região, vai gerar uma fumaça. Não esqueça que a fumaça, ela gera calor, ela é quente. Se ela for começar a se propagar para outros pavimentos e aquecer um outro material combustível, ela pode dar um segundo foco de incêndio. Prevenção ou combate a incêndio é feita, qualquer sistema no mundo é feito para um único foco de incêndio. Se a gente tiver 2 focos de incêndio numa edificação, a gente perdeu todo o nosso sistema de incêndio. Não é feito para controlar mais do que um foco. O nosso sistema de incêndio é para a gente controlar um ambiente, uma sala. Em algum lugar existe sistema de incêndio que é feito para controlar um todo? Não. Perfeito. Nenhum lugar no mundo. Inclusive, a NFPA era clara com isso. A gente, todas as exigências que ela faz é para até a gente controlar dentro de uma sala, de um ambiente.
Não é nenhum pavimento, é dentro do ambiente. Por isso a compartimentação, e aí a gente entra a proteção passiva é tão importante. Exatamente. Perfeito. Então, não é uma parede que vai me isentar um sprinkler e vice-versa. Então, aquele acantonamento que eu estava falando da escada rolante serve para o quê? Se estourar meus sprinklers ali, ele tem que acumular a fumaça dentro daquele acantonamento, não deixar vazar pelaquela quebra de compartimentação dos pavimentos. A gente tem uma linha de sprinkler, que todo o perímetro daquele vão aberto, eu sou obrigada a colocar uma linha de sprinkler. A cada 1,80 m eu tenho que pôr um bico de sprinkler. Por quê? Vai formar uma cortina de água, que a fumaça que chegar ali perto vai resfriar, e quando ela começar a passar para o outro pavimento, ela já passa resfriada, para não ter um outro foco de incêndio no outro ponto. Tá? Então, isso é a questão compartimentação versus acantonamento versus os sistemas ali para a gente não propagar. Em relação ao sistema de detecção, ele tem vários tipos de função. Uma delas, e a principal, é alertar a população, as pessoas, para que elas saiam dali num tempo hábil, para que ela não inale aquela fumaça, porque o que mais matam as pessoas é a fumaça. Sim. E ela não morra intoxicada ali dentro, por exemplo. Então, uma das funções principais da detecção é alarmar a população para que ela saia daquele ambiente. Então, não é um sprinkler que vai alarmar isso. Existem algumas regras que o sprinkler alarma? Existe. Dependendo do tipo de uso ou ocupação, a gente isenta a detecção. Por quê? Porque a minha válvula de fluxo, ela tem que estar interligada com a minha central de alarme, e no momento que ela aciona que foi vazão, está tendo fluxo de água aqui no sistema de sprinkler, a central de alarme recebe o sinal e soa a sirene. Então, às vezes, eu consigo substituir uma detecção pelo sprinkler, mas eu nunca vou substituir um sprinkler, né, pela detecção. São funções totalmente distintas. Detecção, eu vou alarmar as pessoas para saírem. Jamais vai apagar fogo. Salvo se ela tiver uma outra função. Por exemplo, um sistema de pré-ação ou um sistema de gás inerte, onde a detecção é de inicialização de um sistema. Mas aí, na verdade, a gente não pode pensar que vai ser a detecção que vai. Não. O outro sistema que ela vai acionar. Exatamente. Ela faz o papel de automação. Perfeito. Então, isso aí ela é de inicialização, né? De alarme, né, das pessoas. Ela vai alarmar, mas é mais para inicializar um sistema, né? Mas ela sempre vai estar associado com outro sistema. Um sprinkler, um gás inerte ou o que for. Tá? Então, aí são as coisas que as pessoas têm que ter em mente. Nunca um substitui o outro, e sim, eles trabalham em conjunto, eles se complementam. O sprinkler, ele é recomendado para... Vamos antes. Alarme e detecção é quando o fogo está começando. Entendeu que tem um fogo, alguém acionou, ele vai alarmar e ele vai avisar que tem um fogo acontecendo, um incêndio acontecendo, para que as pessoas evacuem e, caso tenha automação, o restante do sistema sejam ativados, correto? Exato. Perfeito. O sprinkler, ele faz o resfriamento no combate inicial, quando o foco ainda é pequeno. Exato. Ele começa, antes de você chegar no flashover, quando começa a criar ali a curva do incêndio, da temperatura, né? Começa a crescer, aí ela chega na temperatura que está ali do próprio sistema, né? Do bulbo, do sprinkler, ou a 68 graus, ou 79, e ainda não teve o flashover ainda. Então, ele entra em operação antes do flashover. Em média, em 30 segundos, 20 a 30 segundos, um sprinkler já tem que entrar em operação. Já ativou. E aí, depois do sprinkler, é onde entra o hidrante, porque o hidrante já vem mais para o combate propriamente dito. O hidrante é para resfriamento, é a operação do corpo de bombeiro. Então, depois que o sprinkler controla tudo, ele vai controlar. A gente tem o sprinkler que é CMDA, que é o de controle, densidade por área. Ele vai fazer o controle, ele não faz a supressão. Perfeito. Tá? Qual a diferença? A diferença é que o controle ele vai estar ali controlando, ele não vai suprimir o fogo. Sempre vai ter um foquinho de incêndio ali naquela região. É quando o corpo de bombeiro chega com a mangueira para fazer o resfriamento, o rescaldo daquele local. Então, a mangueira... supressão vai ser mais uma questão de depósito. Exemplo, perfeito. É a tecnologia. Então, o SFR, por exemplo, que é de depósito, ele já é uma quantidade de água, dependendo do bico de sprinkler, você joga 600 litros num bico de sprinkler. Então, ele suprime o incêndio. Ele pode até extinguir
ali, não é extinção, mas ele vai suprimir totalmente o fogo. Sempre a gente vai precisar da linha de mangueira para fazer o rescaldo, para poder realmente ver se não tem mais nenhum foco ali, que é esse o papel do hidrante, tá? Inclusive, isso é uma grande diferença também da nossa norma brasileira no geral. A NFPA, os hidrantes ficam dentro da caixa de escada. Dentro da caixa de escada, porque o corpo de bombeiro chega, através da escada, protegido, conecta a mangueira deles, ele sai para fazer o rescaldo de uma área segura, porque todas as edificações têm sprinkler e já está controlado. A gente não tem mangueiras hidrantes dentro da edificação. A gente, quando exigido, tem mangotinho. Por quê? O público da edificação não vai ter um tempo hábil de montar uma linha de mangueira. Calma. Essa questão que não tem o hidrante só na caixa da escada. Se eu tenho um prédio, 15 pavimentos, em todos os pavimentos, na caixa da escada vai ter um hidrante? Vai ter um hidrante. Perfeito. É que a norma americana, a partir de 3 pavimentos, você já é obrigado a colocar sprinkler. Então, a partir de 3 pavimentos, você já tem sprinkler em tudo. Entendi. E aí, o SPK quem vai fazer todo o controle e o bombeiro vai vai usar a mangueira somente para... E o fato da mangueira, o hidrante estar dentro da caixa de escada é justamente porque é uma área protegida. Protegida, o bombeiro chega pela caixa de escada, não que nem aqui no Brasil, que o bombeiro chega e tem que entrar no fogo para achar um hidrante e tentar conectar a mangueira dele para apagar. Você expõe o bombeiro a um risco. Essa é a diferença que eu falei da norma americana. Eles pensam, inclusive, no combate. O hidrante tem que estar dentro da caixa de escada, que é o lugar mais seguro de uma edificação. Então, o bombeiro vai subir pela caixa de escada, dentro de um lugar enclausurado, protegido com fogo. Ele conecta a mangueira dele, porque não tem mangueira ali dentro que nem os nossos, até porque a gente não sabe se estão fazendo teste ou não. Então, o bombeiro vem com a mangueira dele, utiliza dele, conecta no momento que ele já está com a água na mão, fazendo o escudo de água para sair e se protegendo do calor. Ele abre a porta e sai. Entendi. Nesse caso, a escada, ela tem um tamanho maior? Porque se a gente pensar uma escada mínima com 1,20, eu estaria obstruindo uma saída de emergência, não? Não, porque a gente tem o tempo de evacuação das pessoas. É antes, tá. O tempo de evacuação de uma pessoa, em média, pela norma americana, é de 2 minutos. E se na edificação tiver um brigadista que quer acionar o sistema de hidrante, ele vai atrapalhar a saída? Não existe isso. Como assim não existe isso? Pela norma americana, brigadista somente em industrial. São profissionais como se fossem nossos bombeiros civis. Não existe você pegar num prédio residencial e expor uma população que não tem treinamento ao fogo. Entendi. Total sentido. Total sentido. Se pegar qualquer pessoa, imagina a vovozinha, a tia, a sua mãe ou qualquer pessoa que mora num prédio. Ela não tem conhecimento técnico para ir sair montando uma linha de mangueira. Se ela tentar fazer isso, ela vai morrer. Perfeito. Então, a norma americana nem induz e nem tenta fazer com o civil fazer isso. Quem vai apagar o fogo é profissional, não é o civil. Nossa, Débora. Olha só, cravado o nosso tempo. Foi muito bom esse episódio. Acredito que deu pra galera gravar muita coisa, anotar muitas coisas. Podemos pedir pra galera acompanhar lá no LinkedIn quando você for lançar, quando vai ser essa atualização da norma, essa revisão, né? Na verdade, essa tradução da norma 13. Será um prazer enorme. Vou deixar aqui o LinkedIn da Débora pra vocês olharem. Débora, muito obrigada mais uma vez por participar do Prevcast junto comigo, por trazer esses temas, pela empolgação em falar, é completamente visível. Me empolgo demais. Que você gosta dessa área, isso é muito bom e raro. Né? É raro encontrar mulheres dentro desse segmento. Então tem mais uma aqui, graças a Deus. Continue assim. Ai. Débora, obrigada mais uma vez. Vamos deixar aqui seu LinkedIn, vamos deixar aqui suas informações. A gente tem uma tradição aqui que é sempre perguntar o que é prevenção em uma palavra. Mas você já respondeu essa pergunta. Quer responder de novo? Será que mudou? Não lembro o que você respondeu da última vez. Você não lembra? Não. Você lembra? Pra mim é vida. Talvez... Não lembro se foi isso que você falou. Vida? Prevenção contra incêndio, uma palavra é vida? É vida. E um recado final pra essa galera? Responsabilidade. Responsabilidade pra quem tá começando nessa área. É importante lembrar o pessoal que realmente não é só um projetinho, né? Não é só um projetinho. Leiam. E não acredite no que as pessoas digam. Leiam.
Muito bem. É assim que a gente encerra mais um Prevcast, galera. Deixaremos mais informações por aqui para vocês acompanharem a Débora. Débora, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você, Rê. Ótimo dia.